Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado por vocês terem vindo. É bom que vocês vieram, né? Dá sempre mó medo de chegar aqui e não ter ninguém e passar mó carão, né? Não, é sério isso, porque eu me sinto super desconfortável com esse negócio de falar ao vivo para vocês, porque eu nunca tenho muito o que falar, né? Já escrevo pra caramba, vou trazer alguma coisa nova. Aqui é super difícil, né? Parece que está sonegando informação, você pode vir para cá, ou ao contrário, eu tenho que repetir o que eu falei antes. Eu fico meio tenso, assim, meu cabelo cai na véspera e tal. Então fica meio sempre complicado. Também as pessoas que vão falar depois de mim sempre são melhores do que eu, e aí fico muito constrangido de poder falar alguma coisa sabendo que os que vêm depois vão falar coisas muito mais legais. Né? Então, obrigado de verdade e obrigado também pelos gestores que aceitaram colaborar conosco, porque a gente é uma honra de verdade. Se vocês... Deixa eu ver se isso aqui funciona. Se vocês acompanham um pouco das coisas que eu falo, vocês talvez tenham percebido um outro motivo de desconforto, né? Que eu sou um analista que acredita muito pouco na capacidade dos analistas. Eu acho que os mercados são muito eficientes, né? No sentido de informacionalmente eficientes, né? Eles colocam toda a informação muito rápido no preço, então é super difícil para a gente, né? Tentar ter um edge em relação ao mercado, né? E aí, obviamente, é um conflito ético, né? Até que ponto eu, como analista, posso agregar para vocês, ou será que nós todos somos uma grande farsa, né? Essa parece brincadeira, mas essa é uma pergunta que me perturba mesmo, assim, né? O quanto que o analista pode agregar se os mercados são muito próximos às ineficiências, né? E aí, óbvio, sempre que eu falo isso, algumas pessoas me rebatem com pequenas questões pontuais, né? Ah, mas aquele dia, né, da Mundial, lembra da bolha do alicate? Como que os mercados podem ser eficientes se um negócio desse acontecer, né? Aí eu sempre rebato com uma conversa que tem entre o Gene Fama e o Richard Thaler, né? Que são, assim, são duas pessoas que estão simplesmente simbolizando duas correntes de pensamento, né? O Eugene Fama é o cara dos mercados super eficientes e o Richard Thaler é ao contrário, né? Um dos expoentes da economia comportamental, das ciências comportamentais e tal. E o Thaler fala pro Fama, né? Fala assim, olha, se os mercados são eficientes, me explica isso. Aí ele coloca a cota de um fundo que é listado em bolsa, que chama Cuba, que não tem nada a ver com o país Cuba, né? Mas o fundo, as cotas do fundo, as ações do fundo listadas na bolsa sobem 70% no dia que o Obama retirou as sanções contra Cuba e aliviou a pressão sobre Guantánamo, né? Então, como que esse mercado é eficiente, né? Se acontece esse tipo de coisa? Mas o fato é que o Fama fala assim, Thaler, tá bom, então me formula uma teoria que seja melhor do que a dos mercados eficientes, né? E, obviamente, ele não consegue, porque uma teoria que seja geral, né? Você consegue capturar casos particulares, mas você não consegue formular uma teoria que seja robusta e seja completa e seja geral o suficiente para você derrubar a hipótese de mercados eficientes. Então, essas distorções seriam muito mais anedotas do que propriamente a questão sistemática. Então, é com esse pensamento de que o mercado tende a ser eficiente que eu duvido de mim mesmo diariamente, né? Mas aí eu pensei que tem 2 horas em que, sistematicamente, o mercado é ineficiente. E talvez nessas horas a gente possa ser melhor do que ele e, portanto, ainda existe uma razão de ser para os analistas. Meu emprego, pelo menos por enquanto, está garantido. Não vou ser mandado embora. Então, vamos lá. A gente vai chegar num negócio, no final, o objetivo aqui é chegar num negócio para desafiar o que as finanças modernas classicamente consagrou como tudo que tem maior risco tem maior retorno potencial. Será que é assim mesmo, né? Se a gente quebrar essa barreira, a gente desmontou toda a ortodoxia de finanças. Se a gente consegue um negócio que te dá mais retorno com menor risco, no fundo é isso que todo mundo quer, né? A gente gosta de muito retorno e não gosta de risco. Então, a gente vai construir até lá. Quando que eu acho que os analistas podem ajudar, né? Fiquei pensando, né? O que eu levo para eles de uma forma que eu não falei ainda, né? Uma teoria, uma boa teoria para eles, né? E aí, a minha teoria está representada aqui. Uma equação super sofisticada, né? O mestre Yoda. E por que ele está aí, né? Se você reparar no mestre Yoda,
ele vem através de imagem, né? Podia ser uma equação, mas é uma imagem. Por que é uma imagem, não é uma equação? Porque o nosso cérebro, né, foi treinado para guardar imagens, para guardar rostos, para guardar pessoas, para guardar situações, e não para guardar raciocínios lógicos, equações, derivações algébricas. Não é por aí. Então, eu acho que com imagens, vocês vão poder melhor guardar o que eu vou falar para vocês. Vocês nunca vão esquecer disso. Se eu tivesse escrito uma equação de desconto hiperbólico, vocês iriam esquecer assim que vocês saíssem da sala. Com essa imagem, talvez vocês não façam isso, né? O James Hillman, que é hoje eu nem chamei o Cláudio é o meu psicanalista, não chamei ele, que eu queria falar do Jung, e ele é freudiano, então ele me dá bronca. Então, eu trouxe o James Hillman, é o cara que mostra a importância de você ter imagens para você absorver o conhecimento. Os orientais sabem muito isso também. Roger Arms é um cara que também formulou essa hipótese. Mas aqui, ó, percebe esse cara, né? Olha o tamanho da orelha dele, né? Olha o peito aberto. Olha, aqui não cortou, né? Só para não ficar mais, podia ser mais legal se não tivesse cortado. Mas ele está com um cajado apoiando no chão, né? O que o mestre Yoda representa, né? O arquétipo do sábio, né? O tamanho da orelha é porque a gente tem que ouvir mais do que falar. Então, por isso que ele está com a boca fechada e está com a orelha aberta. E está com o peito aberto também. O sábio, ele é paciente, né? O sábio é muito melhor que o herói. O herói, ele morre cedo, né? O sábio não, ele tem paciência. E o que tem a ver a paciência? E aqui surge a primeira oportunidade de arbitragem. É a primeira vantagem que o investidor pode ter em relação ao mercado, que ele se apropriar de um negócio que chama desconto hiperbólico. O desconto hiperbólico foi descoberto inicialmente na década de 60 e foi retomado pelo Richard Thaler, o mesmo que estava discutindo com o Eugene Fama. E o que o Thaler propôs é um experimento clássico, né? Que ele fala assim, olha, ele pergunta para as pessoas, você quer um marshmallow hoje ou 2 marshmallows amanhã? E as pessoas, elas preferem um marshmallow hoje, no geral. E ele repete a pergunta, fala assim, olha, para as mesmas pessoas, vocês preferem um marshmallow daqui 365 dias ou 2 marshmallows daqui 366 dias? E as pessoas respondem, 2 marshmallows daqui a 366 dias. O que isso quer dizer? É o mesmo problema, só que a sua mente, ela te trai, ela acha que é um problema novo. Você precisa esperar um dia a mais por um marshmallow, supondo que vocês gostam de marshmallow. Pode substituir por qualquer outra coisa, né? Qualquer coisa que te dê satisfação. Então, o que está acontecendo? A gente é muito impaciente hoje, na esperança de que a gente vai ser paciente no futuro. Isso explica uma série de comportamentos, tipo, amanhã eu começo o regime, amanhã eu começo a academia, né? Sempre depois. Mas a gente nunca consegue fazer um sacrifício agora em troca do depois. Então, toda vez em que você puder ser paciente, o que eu estou tentando dizer para vocês? Há um processo errado de apressamento no mercado, sistemático, em que as pessoas, elas explodem, extrapolam para o longo prazo situações de curto prazo. Elas são essencialmente impacientes com o curto prazo. Então, se sair um resultado ruim, vão destruir aquela ação, sendo que aquele resultado em si, há uma enorme impaciência sobre as questões de curto prazo, elas são transferidas para o longo prazo. Então, o que a gente vai tentar fazer sistematicamente é se apropriar desse mau apressamento entre o curto e o longo prazo, porque as pessoas tendem a atribuir peso excessivo para o curto prazo. Essa é a primeira oportunidade sistemática de ganhar dinheiro. Aqui, o analista que consegue convencer as pessoas da necessidade de paciência faz as pessoas ganharem dinheiro. Então, cada vez mais que você for para o curto prazo, mais dinheiro você vai perder. Porque no curto prazo, sobre o curto prazo, incide o desconto hiperbólico. Então, essa é a primeira situação que o mestre Oda, paciente, um grande sábio, né, pode nos ajudar. O famoso fato estilizado, né, de que a bolsa é um mecanismo de transferência dos impacientes para os pacientes, né? Essa frase resume o que seria a necessidade de buscar seu arquétipo do sábio. E aí veio o mestre Yoda, obviamente, né, precisaria vir Luke Skywalker. O que o Luke Skywalker está fazendo aí? Eu prefiro ser o Yoda do que o mestre Yoda, né, o Yoda do que o Luke Skywalker, porque o Luke Skywalker ele é o herói. E o herói é afobado, né, ele morre cedo. O que o Luke Skywalker está trazendo aí? É aquela situação em que... Eu não sou um grande fã de Star Wars, na verdade, eu vou tentar falar mais ou menos aqui, mas o que o Luke Skywalker está representando aqui é aquele ambiente
em que ele está sem a conexão com a base dele e ele está transitando num ambiente de incerteza. O que eu quero provar para vocês, a partir dessas imagens que vão transcorrer aqui, é que a incerteza nunca vai desaparecer do processo. Então, essa segunda oportunidade de arbitragem vai estar associada a essa nossa tentativa de incorporar a incerteza a nosso favor. Isso vai ficar claro um pouco mais para frente. Mas o que está acontecendo é que a gente transita em bolsa não com a certeza do que vai acontecer para frente. Não é isso. É como transitar num ambiente em que a gente não entende. Como viver num mundo em que a gente não entende. Essa é a grande pergunta. Né? A gente não entende nada da vida. Né? O mundo é ininteligível mesmo. Nos cabe não entender o mundo, né? De onde vim, para onde vou, quem sou eu, essas coisas. As perguntas são irrespondíveis. Como que você vive? Qual é o seu jeito de estar, ser e estar no mundo diante desse ambiente que sempre vai ser permeado pela incerteza, do não entendimento? A gente não vai entender o mundo. Não é aí que a gente vai ganhar dinheiro. Não é um jogo de estar certo. É um jogo de ganhar dinheiro. Então, é isso que representa esse cara transitando num ambiente de incerteza e ele vai ter que lutar contra o Darth Vader nesse ambiente de absoluta incerteza. E eu vou mostrar para vocês porque daí decorre a segunda oportunidade de arbitragem, que o mercado sistematicamente comete erros. Óbvio, né? Todos os personagens têm que estar presentes. O sábio, o herói, o vilão. Né? Para a gente completar os quatro arquétipos clássicos, teria que estar a vítima. Né? Eu não pus porque a vítima somos nós, mas nós não vamos estar aí. Né? Não vamos ser a vítima. O que representa o vilão na história? O vilão é o contrário, é a sombra. Né? Ele é escuro, não é por acaso. O vilão ele representa o lado negro da força. É a ausência de luz, a incerteza, o desconhecido. O Darth Vader representa, na verdade, o que o Daniel Kahneman, que é o maior expoente das finanças comportamentais, chamou de WYSIAT. W-Y-S-I-A-T-I. What you see is all that is. O que você vê é tudo que existe. O mercado vê um conjunto de informações disponíveis. A reforma da Previdência vai ser aprovada com certeza até o dia 17 de maio, e no dia 18 de maio ela não vai mais, porque saiu o áudio do Joesley. Né? Então, o mercado atribui preços conforme totalmente a informação disponível e acredita que a informação disponível é toda a informação que há. Mas não é porque nós não estamos vendo que não existe. Acontece que nós temos a tendência, que é o que o Kahneman chama de WYSIAT, que é tudo que nós vemos, é tudo que existe, de ver as informações, interpretar que essas informações são as únicas que existem e pular direto para a conclusão de que elas são tudo que existe, ignorando por completo a informação não disponível. Isso é claro para vocês? Vocês estão... É importante, porque o passo seguinte é esse jogo de informação disponível, não disponível. O não disponível não significa inexistente. O que está levado para o preço é a informação disponível. Os preços se formam a partir da observação das informações que estão disponíveis, desconta-se isso para o preço, e aquele preço reflete uma expectativa de consenso sobre essas informações disponíveis. Ninguém dá preço para a informação não disponível. A gente pula direto para a conclusão, achando que toda a informação disponível é toda a informação que existe. Esse é o problema, essa tendência psicológica associada ao clássico problema da indução, que é o problema clássico que eu já falei 400 vezes para vocês, do peru de Natal, do Bertrand Russell, que o Taleb pega para ele, que é a mesma coisa. Você só viu cisnes brancos, você conclui que só há cisnes brancos, até que você vê um cisne negro. Então, o problema... Essa é a questão da indução. Isso é que o David Hume está preocupado quando ele formula como se faz ciência. Né? O que a gente está investigando é isso. Né? Você testa um negócio e observa um resultado. Você testa de novo, dá o mesmo resultado. Testa, dá o mesmo resultado. Quando que você pode passar, depois de fazer quantos testes, você pode falar que, olha, isso aqui, esses testes que todos estão apontando o mesmo resultado, quanto que pode se formar uma teoria a esse respeito? Se você nascesse num determinado planeta e você visse dar sol, 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 depois de 1000 dias só sol, qual é o dia em que você pode afirmar que assim, no dia subsequente vai dar sol também?
Depois de 1 milhão de dias dando sol, você pode falar que o próximo dia vai ser sol? Tem uma transição aí, quando você passa do particular, um dia de sol, para o geral, sempre é sol. Isso é que o David Hume está investigando com o problema da indução. E a resposta, quem dá para isso, é o Karl Popper, com falsacionismo. Nunca, porque basta um dia de chuva para fazer tudo cair. É a mesma coisa, basta uma informação que não estava disponível para derrubar toda a tese da informação disponível. Um áudio do Joesley acabou com toda a tese da ponte para o futuro. É disso que a gente está falando. Qual é o problema aqui? De onde surge essa oportunidade da arbitragem? Dessa segunda oportunidade de arbitragem? A primeira tem a ver com a gente pegar para a gente o desconto hiperbólico, sendo pacientes. O segundo tem a ver com a aposta no desconhecido. Se ninguém dá preço para o desconhecido vale muito. Assim, no sentido de que ele está no mercado mais barato do que ele deveria estar. Daí surge a frase do Taleb. E aí a gente vai para o outro filme dessa brincadeira, que é o Cisne Negro. Que é um cisne negro, obviamente, do balé, não tem nada a ver com o cisne negro do Taleb, mas é que a Natalie Portman, né, merecia uma referência especial, né? Muito mais bonita que o Taleb. A ideia aqui é justamente essa. O cisne negro, que nessa hora, né, agora todo mundo fala, né, do cisne negro depois do áudio do Joesley, né? Agora virou óbvio. Sempre é assim, né? Está na definição do cisne negro, né, que ele tem alto impacto, ele é imprevisível, ele é considerado raro. E ele se torna absolutamente previsível depois que ele aconteceu. Depois que aconteceu é óbvio. Né? O fim do Brasil, como diria o Geraldo Samora, era óbvio, né? Pena que ele não comprou o dólar, só faltou ele comprar dólar a 2, né? E aí, o que acontece com a Natalie Portman é exatamente isso. Os cisnes negros acontecem com mais frequência do que a gente gostaria de supor. A razão é uma grande emoção, é um desejo de controle. A gente quer achar que o mundo cabe dentro de um esquadro e que a gente consegue colocar dentro desse esquadro toda a informação disponível. O cisne negro é o quê? A cauda da distribuição. Aquela coisa que parece altamente improvável, que ninguém quer apostar naquilo, porque você não está vendo. Se você não está vendo, o easy at, essa tendência que eu acabei de falar, você vai dizer que nunca aconteceu. Se nunca aconteceu, ninguém dá preço para aquilo e aquilo vai ser barato no mercado. Daí decorre o que o Taleb chama de buy the tails. Compre as caudas. A cauda sempre vai ser mais barata do que o meio. Porque o meio, o consenso, o que a gente consegue enxergar, todo mundo está enxergando e está achando que é tudo. Então, se o meio, na verdade, tem 90%, o que eu estou tentando dizer para vocês é isso. Se o meio, se a informação disponível representa 90% do espectro de probabilidade, 95%, o mercado está atribuindo a isso 100% de probabilidade. O que a gente vai arbitrar é essa diferença. Na verdade, aquele consenso que a gente consegue enxergar tem só 90% de chance de se materializar, só que ele está apressado em bolsa como 100%. É essa arbitragem que os analistas podem agregar para vocês. Buy the tails. É isso que a gente faz em muitas situações, a gente vai chegar lá. A questão de você dar mais peso para a informação indisponível do que a informação disponível decorre se você for rigoroso da mera aplicação lógica. Se você acredita que o mercado é eficiente. E aí vai desembocar numa frase bem politicamente incorreta, mas se você está seguindo tudo, vai rolar. Se o mercado reflete toda a informação disponível, a variação do preço de hoje para amanhã vai se dar exatamente a partir da chegada de uma informação nova. Então, o que interessa para você hoje não é a informação disponível, é a que vai chegar. A informação indisponível vale muito mais do que a disponível. E a gente desafia isso, e fica lendo o jornal e correndo atrás da informação disponível. Nesse sentido, portanto, o especulador, que é o cara que especula sobre o futuro, pensa em hipóteses do que pode ser na frente, está em vantagem sobre o investidor. Porque o investidor é o cara que compra, na definição do Damodaran, é aquele que compra coisas por menos do que elas valem, hoje. Só que hoje, se os mercados são eficientes, elas valem o que elas têm que valer. Então, a capacidade de elocubrar, de especular sobre o futuro, é o que mais vale para o investidor, e não a capacidade de fazer conta. Porque fazer conta todo mundo faz. Então, as ideias valem muito mais do que as planilhas. E
Aí eu já antecipei o próximo filme, né? Eu acho que aqui vale uma pausa, porque a ideia do cisne negro, quando eu cheguei no Taleb, eu achei que eu tinha atingido o que seria, assim, aqui está a grande arte de gestão de ativos, né? E eu vou contar um breve histórico de como, não é nem um histórico, né, um esquema de como a questão da gestão de ativos está organizada na minha cabeça. Não é uma retrospectiva cronológica, nem um curso de alocação de ativos. É a minha ideia de alocação de ativos, para ver como a gente chega no Taleb e como a gente pode dar um passo a mais. Tá? E o passo a mais, vocês vão ver que casa com todas essas coisas que a gente está falando aqui. Como é que começa a gestão de ativos, originalmente, né? Se você tirar bobagens do tipo marxistas, né, que o dinheiro se presta a se transformar em mercadoria para virar mais dinheiro na frente, aquela coisa do DM, D', né? Tudo que a gente quer é acumular mais dinheiro, tirando essa bobagem, o dinheiro não tem valor em si. Ele tem valor porque ele pode ser transformado em mercadoria. É isso que nos dá bem-estar. Então, a utilidade individual, no nosso nível de satisfação, tem a ver com o quanto a gente consome. Ninguém quer dinheiro pelo dinheiro. A gente quer dinheiro para poder consumir mais. Então, o que a gente quer ao investir, no fundo, é poder consumir melhor. O dinheiro vai crescer e vai permitir que eu consuma de uma forma suave e, se der, crescente ao longo do tempo. Então, você vai investir, originalmente, a ideia do investimento começa para contemplar o que seria o portfólio de mínimo risco. O que é o portfólio de mínimo risco? Você está interessado no seu padrão de consumo. Você quer redear o seu padrão de consumo. Você quer a sua cesta de bens e serviços que você consome garantida ao longo do tempo. É por isso que você investe. Essa seria a concepção original de gestão de ativos. Então, se você tem... O que eu estou falando aqui, né? Se você tem 10% do seu gasto em dólar, não diretamente em dólar, mas às vezes isso aqui tem a ver com dólar, né? Os componentes importados e tal, tem dólar embutido na sua carteira. O seu filho você quer que estude em Harvard, em Princeton, sei lá. Então, tudo isso tem um custo para você em dólar. Então, assim, se minha cesta de consumo tem 10% em dólar, eu vou ter mais ou menos 10% do meu portfólio investido em dólar, porque eu quero netar essas coisas. Beleza? Então, é isso. Então, por isso que você vê um grande apelo pelas NTNBs. Por quê? A NTNB, ela paga um juro acima da inflação. Ou seja, ela vai proteger o seu padrão de consumo ao longo do tempo. Ao menos supostamente. Né? Você pode, mas tem um efeito tributário, tem também, você podem roubar no IPCA, beleza, mas assim, cenários normais, a NTNB é super demandada, porque ela faz exatamente essa tentativa de redear seu padrão de consumo. Por isso também, assim, que se você pegar... É curioso isso, porque é o que se chama de prêmio de risco de inflação. Né? Se você pudesse shortear a NTNB, você não pode hoje em dia ainda, mas... Se sistematicamente você comprasse LTN e vendesse NTNB, no longo prazo você ganha. Porque na LTN tem prêmio de risco de inflação. Se a inflação sobe, corrói o seu retorno nominal. Então, por isso, em tese, todos preferem NTNB a LTN. Para as pessoas migrarem para a LTN, ela tem que pagar um prêmio. Então, o próprio Banco Central tem um working paper que fala que há prêmio de risco de inflação no Brasil. O que isso quer dizer? A LTN, na média, paga mais que a NTNB. E aí, começa a coisa com essa ideia do portfólio do mínimo risco. A gente quer manter o nosso padrão de consumo estável. Daí vem um sujeito chamado Harry Markowitz, que olha para esse negócio e fala assim, putz, legal, eu quero ter mínimo risco, mas eu quero mais retorno também. Eu não gosto do risco, mas eu gosto de retorno. Então, será que a gente não consegue combinar essas duas coisas, de tal forma que eu gosto do retorno e eu não gosto de risco, e a gente combina essas duas coisas de tal forma que a gente consegue um portfólio melhor do que aquele que simplesmente minimiza nosso risco? Ou seja, você quer um mínimo risco? Beleza. Para esse portfólio de mínimo risco, qual é o máximo retorno que eu consigo? E é isso que o Markowitz vai fazer. A partir da covariância entre os ativos, como uma coisa caminha em relação à outra, né? Você vai buscar ativos que, quando um ganha, o outro perde, você vai se apropriar dos ganhos de diversificação, e para um determinado risco você vai ter o máximo retorno, ou é o mesmo exercício, você pode ter, para um dado retorno, o menor risco.
Então, o que o Markowitz vai fazer é buscar pesos adequados, que ele chama de pesos ótimos, para formar uma espécie de carteira eficiente, ou seja, a combinação de todas as carteiras com o maior retorno para um dado nível de risco, e você vai variando vários níveis de risco, e assim você forma um conjunto de carteiras, né? Isso é o que faz o Markowitz. A partir de uma soma de riscos médios, como esses riscos médios se compensam, eu consigo um risco final mais baixo. É isso que o Markowitz está falando. Qual o problema do Markowitz, né? Então, me deu o prêmio Nobel para o cara, né? Supostamente é uma coisa relevante. Por que deu errado, né, na prática, né? Por que muita gente quebrou sob essa ideia? Porque o Markowitz, são vários problemas, né? Mas para fazer essa conta, de você descobrir o portfólio ótimo, você primeiro precisa descobrir qual é o retorno esperado dos ativos. Ou seja, descobrir o retorno esperado significa que você conhece o futuro, de certa forma. Você não comete erros sistemáticos. O retorno esperado converge para o retorno realizado. E isso, obviamente, num ambiente de incerteza e que a gente não conhece o futuro, é obviamente falso, né? Só recuperando um pouquinho, assim, toda a economia está baseada nessa ideia de que você consegue descobrir o futuro. Isso foi feito porque a economia ela é invejosa da física, né? Dentro da academia, você tem as ciências sociais, né? A história, as ciências sociais e tal, e você tem a física e a matemática. E há um maior prestígio para o hard science, né? Para as ciências exatas, porque ela é formal, ela é matematizada e tal. A economia, para se afastar da história e das ciências sociais e ter mais prestígio, ela tentou se formalizar, se matematizar. E, para isso, ela adota um palavrão, vai ser rapidinho, chama-se ergodicidade, hipótese da ergodicidade, que nada mais é do que dizer que o passado pode explicar o futuro. A partir do passado, você consegue estimar o futuro. E o que a gente verifica é que não, que o futuro é invisível, ele é opaco. A gente não consegue, a partir... Se você olhasse as torres gêmeas até o 11 de setembro de 2001, você diria que a torre gêmea continuaria lá. Então, o passado é um mau previsor, é um mau guia para o futuro. É um mapa errado. E é melhor não ter mapa do que ter um mapa errado. Então, essa é a primeira hipótese do Markowitz. O segundo problema é que o risco no portfólio do Markowitz é medido pela variância dos ativos. Ou seja, quantas coisas pulam representa o risco delas. E aí, de novo, qual era o risco do peru de Natal, a percepção de risco da vida do peru de Natal até o 23 de dezembro, medida pela variância da saúde dele, né? Nenhuma, né? Ele estava todo dia bem alimentado, super confiante, aquela família alimentava ele todo dia, sem variância nenhuma, ele super feliz naquele ambiente e tal, de repente ele mesmo vira o próprio jantar. Então, a variância é um mau previsor do nível de risco, né? Um mau estimador para o nível de risco. As torres gêmeas também estavam paradinhas lá, né? Até o 11 de setembro de 2001, a indústria de Fukushima estava paradinha lá. Se você tivesse um gráfico da vida do peru de Natal, em vez do peru de Natal, a variável de interesse fosse confiança na aprovação da reforma da Previdência, o mesmo gráfico seria a confiança crescendo até o 17 de maio, e bum, é um susto de uma vez só a partir do tal cisne negro, né? Então, a variância definitivamente não é um bom estimador para o risco. Outro problema é justamente que essa covariância, esse negócio de um ativo em relação ao outro, que o Markowitz vai capturar, ele também é um problema. As covariâncias são instáveis. Então, se, de repente, uma coisa que sobe, a outra cai, na hora da crise, todas elas vão na mesma direção. Então, você quebra. O que você achou, o que eu estou dizendo para vocês é assim, a combinação de vários riscos médios, que historicamente caminharam em direções diferentes, não é um indicador de que essas coisas combinadas rendem um risco menor. Se você quer ter um risco menor, de fato, no seu portfólio, você vai ter que, de fato, ter a maior parte do seu dinheiro numa coisa de baixo risco. Essa é aí entra a contribuição do Taleb. A resposta do Taleb para o Markowitz é: não dá para fazer o que você quer fazer. Se você quer ter baixo risco, nós vamos fazer um negócio que ele chama de barbell strategy. Nós vamos quebrar. O barbell é o halter, né, o supino. Afasta os seus investimentos do meio
e coloca ele nas duas pontas. Então, você vai ter muito dinheiro em pouquíssimo risco. O que é isso? Primeiro, quanto é muito dinheiro? Né? Olha, no fundo, é uma resposta de foro íntimo. Vocês vão decidir o quanto vocês topam perder. Se você topa perder 10% da sua grana, então você vai deixar 90% no ativo super seguro. Se você topa perder só 5%, então 5% no super seguro. Não, eu topo perder 40%. Beleza, então 60% no ativo super seguro. E aí você vai comprar o mais seguro que você puder. E a gente tem o privilégio no Brasil de que o mais seguro paga um juro enorme, né? Então é mais fácil para a gente. Lá fora é mais difícil, né? Paga zero ou é negativo. Então, o nosso pouco risco te paga 10 por ano. Beleza. E aí sobra, só que você gosta de retorno. E aí você pega um pouquinho do seu dinheiro e põe muito risco. Que esse muito risco, com a perspectiva sempre assim, olha, eu preciso aqui procurar ativos convexos. Convexo é aquela curva que vai subindo assim, né? Tipo a exponencial contra a logarítmica, que é côncava, vai assim. Então você quer, quando a coisa vai bem para o seu lado, você ganha muito. É isso que você precisa. Por que ação é mais legal que renda fixa, na minha cabeça? Porque ação é convexo, é antifrágil. Você pode perder 100% do que você investiu e você pode ganhar 1.000. Né? Essa assimetria é muito convidativa. Por isso você tem que comprar opção, nunca vender opção. Porque quando você compra opção, posso perder 100%. Beleza, é muito. Não é muito. Basta que você coloque pouco. Esse é o negócio. Se você muito de muito pouco, é nada, né? Muito vezes zero dá zero. Então, não adianta você... Se você quer ter a possibilidade de um ganho enorme, você tem que saber que, olha, beleza, mas acertar um ganho enorme é super difícil. É super complicado você ter um ganho de 1000%. Qual é a única chance que a gente tem de ganhar 1000%? Você vai espalhar, pelo máximo que você conseguir, o tanto de dinheiro que você colocou em muito risco. Investir numa startup é um bom negócio? Provavelmente não, porque as empresas quebram. A maior parte das startups quebra. Então, você tem lá 80% das empresas que vão quebrar. Isso quer dizer que você não tem que comprar startup? Não. Se você comprar 1000 startups, talvez 3 vão dar certo, e essas 3 vão pagar a conta de todo mundo. Então, é isso que o Taleb está falando. Pega essa parte de que você vai investir em muito risco e adota a estratégia que ele chama de 1 sobre N. Divide pelo número maior possível de ativos, com N tendendo ao infinito. Quanto mais cara você pegar, mais sua chance de ter um grande acerto. E aí um grande acerto vai compensar mais do que os riscos. Daí eu achava que com o Taleb, eu tinha meio que assim, putz, é isso, né? Isso aqui é a grande... O barbell resolve o nosso problema da alocação, num ambiente de incerteza. Daí eu conheci um sujeito, aí está aqui, né? Os bons companheiros, né? Eu estava ouvindo um sujeito falar, que chama Mark Spitznagel, e aí eu todo idiota, né? Nossa, esse cara é inteligente, né? Parece as ideias do Taleb, né? Que curioso, né? Eles pensam de forma parecida, embora não igual. E aí, né? Saí do negócio, óbvio, Google, né? Depois do Google, todo mundo é inteligente, né? Deu um Google, tá? Mark Spitznagel, aí ele era sócio do Taleb. Então, por isso que eles pensavam igual, né? E aí, por isso que estão os bons companheiros aqui. E aí, aqui, qual é o problema que o Mark Spitznagel coloca, né? O Mark Spitznagel coloca o seguinte problema. Putz, muito legal a ideia do Taleb, é ótima. Mas, imagina que a gente tem 5% da nossa grana investido em muito risco, e esse muito risco está pulverizado em vários. Por mais que 1% você acertou na veia, você multiplicou por 20%. Todo o resto deu errado, então você perdeu nesses 5%, só aquela ali deu certo. Então você fez vezes 20 em 1%. No todo, você fundou um novo Google, e no todo, você ainda não teve um impacto material. Será que não existiria um jeito em que a gente pudesse aumentar um pouco a nossa exposição a risco, sem que a gente aumentasse demais o risco da nossa carteira? E aí ele formula o que ele chama de paradoxo do maior retorno com o menor risco. Que é justamente isso. Você quer ter um maior retorno potencial, você vai ter que se expor a ativos
de mais risco a priori. Então, ações são mais arriscadas do que renda fixa. Então, você quer ter pouco de ação, porque muita ação vai te dar mais risco. Olha, mas, na verdade, eu queria ter um pouco mais de ação, porque eu gosto de retorno. Então, você vai aumentar a sua fatia de ação atrás de um pouco mais de retorno potencial. Isso vai abrir um backdoor para você, porque aumentou muito o seu risco. Como que a gente combina essas coisas? E aí ele fala exatamente isso. Você vai adicionar um tantinho na sua carteira de seguros catástrofe. Você vai comprar coisas que vão te proteger da catástrofe na bolsa. Se você montou uma carteira de ações, você vai separar 1, 2, 3% em que você vai rasgar. Não é para esperar ganhar dinheiro com isso. Você está rasgando esse 1, 2%, igual você faz com o seu seguro de carro, seu seguro de casa. Por quê? Porque é esses 1 ou 2% de coisas que vão se beneficiar muito caso a bolsa caia, que vão te permitir ter 30% em bolsa. Se você só vai com 30% em bolsa, se a bolsa cai muito, você se ferra. Por que você não se ferra se você tem esse 1 ou 2%? E veja assim, se a bolsa sobe muito, não tem problema, porque você vai ganhar bastante nessa sua posição de 3%. Você perdeu aquele 1 ou 2%, mas beleza, porque você ganhou muito na sua posição de bolsa. E se a bolsa cai muito, beleza, sua posição de bolsa te faz perder dinheiro, mas aqueles seguros catástrofe que você comprou, eles vão subir para caramba. E por que eles vão subir para caramba? Porque tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora há pouco. Ninguém quer acreditar na catástrofe. O cisne negro negativo tem preço zero em bolsa. Um negócio muito fora do dinheiro, um negócio que ninguém quer apostar, altamente improvável, você pode comprar isso baratinho. E é por isso que dá uma convexidade absurda. Por isso que as puts fora do dinheiro, ou as calls de dólar fora do dinheiro, você pode comprar, porque ninguém quer apostar naquilo, então não tem preço. A informação indisponível tem muito pouco preço em bolsa. E é nessa que você tem que apostar, porque isso consegue, com essa combinação de muita bolsa, com um pouco de seguros, você consegue ter muito retorno potencial e, ainda assim, estar protegido, não ter uma exposição de risco muito grande por conta das suas puts que vão proteger a sua posição no caso de uma catástrofe. Então, isso fecha toda a história de que você pode apostar em teses estruturais, ou seja, eu estou exposto em bolsa, porque eu estou otimista com bolsa, mas, ao mesmo tempo, eu duvido de mim mesmo e eu compro os seguros, que são muito baratos e podem se multiplicar. Então, isso fecha, na minha cabeça, todo o histórico de gestão de ativos. E aí, só para fechar, para não ficar uma discussão só teórica, eu trouxe o Bela Lugosi, né, o outro filme, né, o Conde Drácula, também conhecido como Michel Temer, falando para vocês um pouco de conjuntura. Né, o que está na minha cabeça agora? Né? Olha, eu acho que, nesses momentos de dificuldade, né, em que ninguém quer saber de bolsa, ninguém quer saber de Brasil, em que a gente consegue ganhar muito dinheiro. É evidente que a reforma da Previdência não está no radar. Né? Toda a informação disponível sobre o Brasil, leia as matérias, leia o Stuberger no Valor, né? É de chorar. Né? Então, quando todo mundo está pessimista, assim, o Marcos Lisboa, então, você lê, você quer vomitar. Né? Nossa, que pessimista. Né? Então, é nesse momento em que eu acho que a gente tem justamente que nos posicionar com paciência. Então, eu acho que o Brasil vive, historicamente, grandes ciclos de apreciação do capital, ligados a uma transformação política, a uma ruptura política, como foi o impeachment. Talvez essa seja ainda mais traumática, que talvez sejam dois, ou impeachment, ou uma queda, ou renúncia, ou sei lá o quê, ou mesmo que a gente vai para 18, né? Uma mudança política importante associada a uma guinada em direção à ortodoxia econômica. A gente vendo a maior barbaridade de gestão de política na era Guido, Dilma, Arno, né? Talvez seja só Dilma, né? Ela que mandava em todo mundo. Então, acho que essa ruptura, a gente agora caminha para um ambiente em que as taxas de juros devem ser substancialmente mais baixas, né? Vocês devem ter visto hoje o relatório Focus no Top 5, dando a inflação, a expectativa de inflação abaixo do piso da meta, né?
Então, ele está undershooting a inflação, né? Ele está desancorando a inflação para baixo. Então, é uma coisa meio esquizofrênica, né? Ele vai reduzir o ritmo de corte de juro, que é o que ele sinalizou na última reunião, sendo que o choque foi deflacionário. Depois do evento Temer, as expectativas de inflação só caíram. E ele vai reduzir o ritmo por conta desse efeito. Não tem, na minha cabeça não entra. Se ele reduzir, ele vai continuar cortando para frente. Então, eu acho que o juro termina e fica mais baixo do que está na curva hoje, de uma forma estruturada. Isso, obviamente, é um argumento na margem para se expor em bolsa. Hoje, as empresas estão altamente enxutas, altamente eficientes e sem uma pressão tanto de salário e sem pressão também de custo, né? Você vê as commodities hoje, depois de alguma alta recente, principalmente no minério de ferro, agora você vê uma acomodação de preços, né? Você vê o petróleo em bear market, né? Então, isso é uma sinalização de conforto com a inflação, inclusive com o potencial de a gente ter, de novo, mais um reajuste para baixo no preço da gasolina, se não vier CID. Talvez venha a CID também, aproveita e mete uma CID já, mas também não é ruim, porque isso resolve o problema fiscal, resolve não. Para resolver o problema fiscal, a gente precisava de 400 CIDs, né? Mas a CID vai dar uma ajuda, isso cai o juro longo também. Então, a posição em juro também é beneficiada se o problema vier via imposto. Então, acho que tem um espaço daí. A partir de agora, com uma recuperação cíclica da atividade, que acho que não há quem não esteja vendo essa recuperação cíclica, a gente vai ver lucros corporativos crescendo aí perto de 20% por 2 anos. Isso significa, hoje, a Bolsa está num PL 11, divide isso por 40%, grosso modo, você vai cair aí num PL 7,5, sei lá, faz a conta aí. Mas vai dar uma bolsa barata, bem abaixo da sua média histórica, sendo que hoje o mundo inteiro convive com múltiplos acima da média histórica, porque as taxas de juros estão muito baixas. Então, com taxa de juros muito baixa, a gente devia caminhar justamente para múltiplos mais altos, né? Então, essa é a minha interpretação do ponto de vista do lado dos fundamentos estritos, né? E aí tem um outro fundamento que as pessoas tentam separar, né, o fundamento e o fluxo, que é uma ideia que eu nunca compactuei com isso, né? Falei assim, o fundamento aponta para baixo, mas o fluxo está sustentando. Olha, o fluxo é um fundamento. A oferta de moeda, o que acontece se você tem tudo mais constante numa economia, você dobra a oferta de moeda? Os preços dobram. Então, se você dobra a oferta de liquidez no mundo, os preços das ações têm que dobrar mesmo. É um fundamento. Não há por onde escapar. A liquidez global é um baita fundamento. E o fluxo nada mais é do que a liquidez global. Ela pode ser revertida? Sim, pode ser revertida. Aí é uma outra questão. A gente tem desequilíbrios importantes, a China é um deles, o Fed vai ter que reduzir seu balanço. Então, assim, há riscos, mas hoje é uma situação de muita liquidez internacional. E você tem internamente uma bolsa completamente esquecida. Ninguém tem bolsa. Da onde vai vir venda? Os fundos estão subalocados, um monte de caixa. O fundo de pensão também não tem, porque estava sentado em NTNB, agora vai começar a se mexer, vai ter que começar a migrar para a bolsa. E lá fora, a gente assim está totalmente subdimensionado em relação ao que a gente foi historicamente. E para o cara lá fora, o Brasil assim, é 0,5% do portfólio. Para levar para 1% do portfólio, o cara não muda nada. Não é assim, o Brasil agora é uma superpotência. Só que para a gente dobrou. De 1% para 2% do portfólio do cara é nada. Mas para a gente é o dobro. Então, é isso que faz, para mim, a gente poder ter toda essa tese estrutural de ter que ter um pouco mais de bolsa. É claro que vai ter momentos de arrancar os cabelos, que a gente vai chorar, ranger de dentes, tudo isso, mas eu acho que ainda uma forma com serenidade e paciência, a gente vai ser recompensado lá na frente com um bom retorno. Era isso. Eu acho que vocês podem perguntar agora o que vocês quiserem, aí, se vocês quiserem. Sintam-se à vontade aqui, estamos em casa. Só vocês levantarem a mão e a Priscila leva para vocês aí, sem timidez. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, e você? Eu tenho uma dúvida, desde quando eu vi esse conceito do cisne negro, Aham. de pegar pouco valor e pôr no 1
é 1% ou 2% ficar sempre colocando lá no seguro. Eu entendi o que você quis dizer aí, que não dá para prever, não existe o erro da econometria, lá, acho que você falou, né? Dá o nome que você quiser. Então, quer dizer, quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei preocupado, foi com o seguinte: se é 1 ou 2%, quer dizer que cada 50 ou 100 vezes que eu fizer isso, pelo menos tem que ocorrer uma vez. Mas esse raciocínio está dizendo que eu estou prevendo, né? Não, na verdade não. A minha dúvida finalmente é essa, quer dizer, tem que ter uma certa frequência para ocorrer o cisne negro para que eu não perca dinheiro com esse 1 ou 2% que eu sempre aloco pelo imprevisto? Então, primeiro assim, você vai perder dinheiro. Esse é um pressuposto. Quando você faz um seguro do seu carro, você perdeu aquele dinheiro. Você vai perder dinheiro com os seguros. Não é a ideia de que você não vá perder. Isso aqui não dá para acontecer. Sábado eu dei uma palestra e as pessoas estavam perguntando isso também. Assim, não dá para você querer que a sua posição em bolsa suba e as suas puts subam também. Você tem que pensar a sua estratégia como um todo. Porque uma coisa não dá para subir e chupar cana ao mesmo tempo. E aí o que acontece? A bolsa está subindo, você está ganhando dinheiro aqui. E aí você pode vender um pouquinho de bolsa e comprar mais seguros. E aí sobe mais a bolsa, você vende um pouquinho e compra mais seguros. Então, é mais ou menos assim que funciona. Você vai perder dinheiro. Se você vai para esse jogo, não é um jogo de eu vou comprar uma put e essa put vai me dar dinheiro. Não é isso. Você vai perder 200 vezes. Só que uma que você acertar vai pagar a conta toda. Essa é a ideia. Isso aqui. Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem. Eu já vi na Infomoney, questão de 10 dias atrás, uma reportagem citando 2 gurus americanos de mercado, não me lembro o nome, prevendo que no final desse ano, início de 2018, a gente vai ter uma grande crise, uma grande quebra das bolsas mundiais, pior do que foi em 2008. Inclusive, você tem um analista americano, né, o Jim, que ele também aventa essa hipótese. Pediria para você analisar essa possibilidade no atual cenário. Olha, quantas você leu falando o contrário, que elas vão subir? As opiniões estão por aí. Sabe? Você tem um espectro, uma distribuição de analistas. Alguns pensam de uma forma positiva, outros de uma forma negativa. Se todos achassem que ia cair, já teria caído. Então, cada um tem a sua opinião, né? Então, não é a minha. Claro, pode acontecer, as bolsas não parecem baratas, né? Só que o problema é que elas não parecem baratas desde 2014 e elas só sobem. Então, essa ideia de que na China tem Outro dia eu li uma reportagem muito legal que falava perfeitamente como a China é uma bolha, né? Ele dava todos os fundamentos de que a China ia estourar, e eu concordava com todos. Aí eu fui ver a data da matéria, era de 2004. Então, óbvio, aí quando estourar, o jornalista que escreveu essa matéria vai ser um gênio. Só que ele perdeu 14 anos. A bolsa deve ter se multiplicado por sei lá quanto nesse tempo. Então, as opiniões estão por aí. Eu acho que hoje você tem um crescimento surpreendente dos lucros nos Estados Unidos. Se você pegar o primeiro trimestre das empresas do S&P, assim, em muito tempo os lucros não cresciam como eles estavam crescendo. As taxas de juro, no geral, embora você tenha na margem um aumento nos Estados Unidos, agora talvez nem tenha mais, essa é a discussão da fronteira agora, se vai ter ou não, por conta do petróleo segurando muito a inflação, e ainda o PCE ainda abaixo do target do Fed. Então, possivelmente não tenha, mas se tiver alguma coisa na margem, ainda para patamares historicamente baixos, você tem um ciclo de crescimento vindo das empresas FANG, aí, né, do Facebook, Amazon, Netflix, Google, Alphabet, né, todos esses caras dando um ganho de produtividade brutal, a inteligência artificial. Então, a Europa, que começa a se recuperar também, hoje você vê um fluxo de comprador de bolsa na Europa comprando PMIs maiores,
uma retomada da atividade, assim como no Japão, tem gente que começa a olhar para o Japão já com bons olhos também, com valuation mais barato do que a Europa. Então, ao que parece, eu não estou no time dos pessimistas. Sempre tem a chance. Eu não acho que nós temos capacidade. Assim, eu acho uma atrocidade epistemológica o que essa pessoa está fazendo, de prever que vai acontecer uma crise e ainda dar timing para essa crise. Aí é muito gênio para mim, sabe? Aí transcende a minha capacidade. Boa tarde, Felipe. Meu nome é Wallace. Eu sou de Anápolis, Goiás. Estou aqui representando os goianos. O Joesley veio junto? Não? Eu deixei ele lá, que ele é exatamente de Anápolis, pertinho da minha casa, mas... Manda um abraço. Vou levar um abraço para ele. Eu tenho uma dúvida a respeito da Putz. Tem uma ação na Bolsa que nos premiou em mais de 200% esse ano, que é o Magazine Luiza. Esse seguro tem dela, que eu não encontrei. Não tem. Infelizmente, a Bolsa brasileira é uma... A gente vive num subdesenvolvimento atroz, né? Eu até escrevi outro dia, meio quase suplicando para vocês abrirem conta lá fora, e não por frescura, é simplesmente pela facilidade com que se tem de fazer hedge, de fazer seguro lá fora. Aqui, eu cometi um erro, por exemplo, quando eu comprei seguro, BOVA 11, né, put de BOVA 11, no ápice da crise do Joesley. Assim, a posteriori é fácil falar, né? Quando você abriu aquele vácuo, você sabe lá para onde iria. E aí as pessoas, como não tem liquidez nenhuma nas opções de Brasil, não tem concorrência, a volatilidade implícita desse negócio vai lá na lua. Os bancos cobram preços estratosféricos. Então, por mais que a Bolsa tenha de fato caído desde então, a put perdeu muito valor, porque eu paguei uma volatilidade muito cara. Agora, é óbvio que é fácil falar, mas porque o negócio já caiu para caramba, mas não tem. Então, a gente vive aqui num mundo, além de você ter todos esses problemas, da gente não saber nada sobre o futuro, as nossas ideias são muito dificilmente implementadas por conta de um mercado ainda muito subdesenvolvido. Ok, obrigado. Apenas para complementar, essa pergunta ela pode ser pertinente para toda a plateia, né? E a Empíricos tem como algum dispositivo que pode nos premiar essa relação de puts que nós temos, porque tem uma relação que tem e outra que não tem, para a gente saber o que acontece. Você consegue consultar na Bovespa as opções que estão lançadas, mas você pode abrir séries novas. As pessoas, se você pedir, dependendo do seu tamanho, se você pedir para os bancos, eles abrem novas séries para você. Mas mesmo assim, a Magazine Luiza não. Tipo assim, está muito longe da gente chegar nesse nível. Infelizmente, ainda é um negócio de 10 coisas, assim, é um espectro muito limitado, infelizmente. Mais uma, é isso? Boa tarde. Boa tarde. Seria uma continuação da pergunta. A gente vê no próprio livro do Taleb que ele fala que, às vezes, é muito caro se tornar antifrágil. Como a gente saber, ou como se comportar quando, no mercado brasileiro, por exemplo, a gente não tem... É muito caro se tornar antifrágil. Não, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Não, é super difícil isso, na verdade. Não tem uma... Eu sei que você queria uma resposta pragmática, do ponto de vista, olha, quando acontecer tal coisa, esse nível... Mas não dá. É um negócio meio de, tipo assim, nesse preço aqui eu meio topo. É meio isso, assim. É muito difícil não só saber calibrar o tamanho da sua proteção, quanto quando você exerce a sua proteção. Que essa é uma outra pergunta. Por exemplo, no dia do Joesley, do nosso vizinho, a gente tinha put de Banco do Brasil, subiu 800. Naquela loucura ali, a gente podia ter vendido. A posteriori, agora, eu te falo, deveríamos ter vendido. Só que você toma a decisão ex ante. Você não sabe. Ali parecia todas as outras quedas. Se você pegar os grandes cisnes negros anteriores, as quedas demoraram mais. Ou seja, foi 1, 2, 3 dias caindo.
Então, o que espera com a proteção que ela vai se valorizar mais. E até porque, se quiser comprar mais proteção agora, ela está pela hora da morte. A volatilidade explodiu, então você vai comprar nova proteção, ela vai estar super cara. Então, fica com as que você tem. Aí o mercado voltou, o que aconteceu? As proteções murcharam. Então, não tenho resposta. É um negócio difícil mesmo, sabe? Dinâmico e difícil. Não tem muito resposta, não. Então, a última, Pri, ou já foi a última? A última aqui para ele, então, para ser a última das últimas. Já vai. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Eu tenho algumas ações das carteiras do plano do Vacas e do Microcap, né? Mas eu comprei uma put de Petrobras, a Petra X11, que foi até você que recomendou algumas semanas, alguns meses atrás. Mas não tenho ações de Petrobras, né? Particularmente porque não gosto. Mas como que você orienta montar uma carteira de puts de Petrobras, por exemplo, mas sem ter Petrobras? Seriam de empresas... Não tem nada a ver, na verdade. Assim, não, né? Seria... O que seria o mundo ideal? O mundo ideal, que está no mundo das ideias, o mundo ideal, você teria uma carteira e você teria um puts sobre todas as ações ligadas àquilo. Só que se você for montar isso no Brasil, até dá para montar. Se você tiver um tamanho razoável e pedir para o banco, ele vai te dar mais preços que inviabilizam o negócio. Então, você faz um negócio que é uma coisa, uma derivada da outra. Fala assim, Petrobras, junto com outras puts que eu recomendei ali, se você comprar meio... O que eu estou querendo te dizer? Assim, se você comprar meio put de Petrobras, put de Vale, put de Bradesco, put de Itaú, put de Banco do Brasil, de certa forma, não é perfeito. A gente lida com o que tem. Mas com isso, você consegue compor um hedge para a Bolsa. Se a Bolsa for mal, esses caras vão subir. Porque eles representam muito da Bolsa. E aí, se você tem uma carteira que reage à Bolsa, quando a Bolsa cai, a sua carteira também cai. Óbvio que não é de 1 para 1 essa relação, mas essas coisas estão conectadas. A carteira tem relação com Bolsa e as puts têm relação com a Bolsa. Então, a sua carteira tem relação com as puts de Petrobras, que não é direta. É claro que assim, você não tem Petrobras, então o que eu tenho me protegendo com Petrobras? Não, você está. Porque o Brasil, no fundo, o Brasil é um grande prêmio de risco. Até uma indelicadeza o que eu vou comentar aqui, porque eu tenho muito respeito pelos gestores que vão falar depois de mim, mas, e eles são muito melhores do que eu, inclusive, mas, no fundo, o retorno de fundos de ações são muito mais explicados por beta do que por alfa, na minha modesta opinião. Que é, se você pegar os grandes ciclos dos fundos de ações no Brasil, eles estão muito mais associados a quando a Bolsa sobe ou quando a Bolsa cai, do que a uma competência individual. E eu me incluo aí, a minha carteira também vai muito melhor quando a Bolsa vai bem, quando ela vai mal, ela sofre também. Então, é meio isso. As coisas, todo mundo olha Brasil e fala assim, é para comprar Brasil. Então, é isso que acontece. Todo small cap está subindo agora, assim, de 2015 para cá, agora está mais problemático. As minhas microcaps estão caindo, vocês estão errando. Não é. É que microcap é um beta ao quadrado. Quando tem liquidez, sobe, quando não tem, cai. É só isso que explica. Aí, claro, vai vir as retóricas, as falácias da narrativa. Não, olha como está melhorando o resultado dessa empresa, olha como ela fez o dever de casa. No fundo, a liquidez melhorou, olharam o Brasil com um pouco melhor de boa vontade, alguém resolveu comprar e tudo subiu. Então, quanto mais loucura você fez, Oi subiu sei lá quanto depois da recuperação judicial, e aí PDG chegou a subir 300, aí depois entrou em recuperação judicial. Então, é um grande beta. Então, tudo vai na mesma direção. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Vamos passar para o painel agora.